Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos do canal. Estou passando aqui hoje para falar com vocês que eu estou muito bem. Eu agradeço as orações de cada um de vocês. Eu sei que vocês têm orado por mim. Glória a Deus, eu tenho certeza absoluta. Eu não posso retribuir, mas Deus, Ele pode retribuir. Glória a Deus, aleluia. Vamos glorificar o Senhor Jesus. Hoje eu tenho algo assim muito importante da parte do Senhor para falar com cada um de vocês. E Ele começou falando comigo, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa 46. Mas antes, eu quero falar com as irmãs e com os irmãos do canal. Aqui nós somos um canal cristão. Nós falamos do amor de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus e que o Espírito Santo, Ele está aqui entre nós, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus, Ele veio ao mundo para fazer a vontade do seu Pai. E nós também estamos aqui com esta missão. Nosso canal, existe pessoas que são cristãs. São pessoas, existe também aqui no canal, pessoas católicas, pessoas evangélicas, espíritas, pessoas que também não confessam a nossa fé, mas creem em um Deus, que é o único, verdadeiro, e Ele quer nos levar para o céu. E aqui nós aprendemos um com os outros. Aqui tem pessoas, aleluia, de outras denominações e de outras congregações. Somos um canal independente, mas que fala a palavra do Senhor. Que nós todos queremos crescer na graça e no conhecimento. E Deus se revela a nós de acordo com o que vamos aprendendo da Bíblia, da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, em uma linguagem simples e acessível a todos aqueles que querem aprender de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o hino 46 para a glória do nome de Jesus. Não venho aqui falar de religião, que fique bem claro, não venho falar de religião. Eu venho falar do Deus único, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Hino da harpa cristã 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão,
firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Não sejamos todos, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo pronto a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória a Deus! Bem alto devemos erguer o nosso pendão, que é a bandeira de Jesus Cristo. Se somos fiéis a Jesus, devemos erguer este pendão, a bandeira de Jesus. Glória a Deus, e andarmos de acordo com a sua palavra, que ela é nosso manual de conduta. Glória a Deus, quando fala aí, glória a Deus, que devemos andar em temor, em receio, mas não devemos ser fracos na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos ser leais a Jesus e o seu real pendão e a bandeira de Jesus. Qual é a bandeira de Jesus? É a palavra de Deus, é nos levar para o céu, e devemos todos os dias batalhar contra o mal, contra as trevas. Glória a Deus. Então, quando nós batalhamos contra o reino das trevas, nós estamos batalhando contra o mal dentro do nosso coração. Não deixamos o mal entrar no nosso coração. Aleluia. Procuramos nos limpar, nos conhecer de fato e de verdade. Quero deixar aqui um abraço a todos os missionários da África, todos os missionários da América do Norte, América do Sul, América Central, a todos os missionários da Europa, da Oceania e também da Ásia. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar um abraço a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil e do mundo, nas 3 esferas, nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, nos direcionando no caminho certo, no caminho que devemos seguir. Quero deixar um abraço aqui para o Maicon, para a Gislene, para o Otávio, para o Oliver. Quero deixar um abraço para o irmão Colemar e também a irmã Maria Lúcia ali em Tocantins. Um abraço para o Kaique e para o Cauã. Quero deixar um abraço aqui para a Rene, para a Lázara, para a Maria de Lourdes, para a Ana Paula. Quero deixar um abraço para a Cláudia, para o Davi, para a Manu, para a Marta, para o Noah, para o João, para a Sueleide, para a Luciana aí no Espírito Santo, a Raíssa, a família Ventura e Moreira,
a Jordânia, o Lindaí, a Márcia, a Juliana, o Edísio, o Francisco, a Xênia e a outra Xênia também, a Xênia Lima. Quero deixar um abraço também aí pro pastor Sandoval, para a irmã Edlene, pro Rodrigo Arguelli. Quero deixar também um abraço para a família Miranda. Quero deixar um abraço para minha congregação, onde eu estou atualmente. Glória a Deus, aleluia. E eu peço a Deus pela salvação, pela cura, pela libertação física, mental, espiritual e também na área da finança. Eu estou aqui clamando a Deus. Esses dias eu estava afastada do canal por estar enferma, mas agora estou aqui, né, caminhando devagar. Você sabe que eu já estou com 70 anos, então eu tenho que me preservar um pouquinho também. Glória a Deus. Eu quero orar pelo pastor Davis e toda a sua família, pela irmã Maria, o irmão Einstein e toda a sua família, a irmã Margarida, a irmã Fátima e toda a sua família, a irmã Euripo, o irmão Elias, a Karen, a Puc. Quero orar também pelo Antônio de Sá, pela Geni, pelo esposo, pela filha, pelo Alexandro, pela irmã Cibele, pelo João. Quero orar também, pedir pelo irmão Douglas e toda a sua família, a irmã Jussara e o seu Pedro, né? Que o Senhor Jesus conceda saúde. Quero orar pela irmã Iraceme, toda a sua família, pela Andréia. Glória a Deus. Foi aniversário seu, né, Andréia, essa semana que passou, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Receba um abraço forte. Eu quero orar também pelo irmão Olídio, pelo Luiz Eduardo, pelo Paulo e sua esposa. Quero orar pelo Isaías, pela irmã Cícera. Que Deus nos conceda saúde. Quero orar por todos os irmãos que passam aqui, que deixam like, os que não deixam like. Você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Se gostar, fique com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia. Eu tenho aqui uma mensagem de Deus para você. Vou iniciar hoje. Nós vamos estar falando acerca disso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Eu estava nesses dias convalescendo e ali no meu quarto, tem 2 dias isso, que o Senhor falou comigo. Ele me mostrou, né? Eu estava entre dormindo e acordada. Eu tinha acabado de acordar, estava iniciando minha oração e aí voltei novamente a ter uma visão. E nesta visão eu vi um urso gigante, branco, que estava em posição de ataque. Este urso, ele se voltava para mim. Quando ele me via, ele recuava para trás. E ele estava em posição de ataque. Ao seu lado tinha muito verde. Glória a Deus. Então isso, eu fui procurar saber, Senhor, o que é que está se passando? Então nós vemos aí o mundo, as coisas que estão ocorrendo. Porém, olhando pelos olhos da fé, eu creio que o leão da tribo de Judá, ele está ali com as suas mãos fortes, poderosas, nos guardando, nos livrando. Ele está em posição também de ataque. Mas se nós estivermos com a nossa bandeira na
posição que Deus quer que nós estejamos, nós vamos ter vitória. Aleluia! Este urso, meu amado, minha amada, ele representa o mundo espiritual. Nós estamos aí, como diz o louvor, né? O grande usurpador, ele está lutando no mundo espiritual e também no mundo físico. O que acontece no mundo espiritual está a acontecer aqui no mundo físico. E nós precisamos nos posicionar. Não é ficar um contra o outro, um atacando o outro, não. Se nós somos filhos de Deus, nós estamos com nossa bandeira nas mãos, estamos louvando, glorificando, exaltando o Senhor na posição, vigiando, em jejum, em oração. Glória a Deus, essa é a posição que Deus nos quer. Então esse grande urso branco, ele se alimenta de carne humana, ele se alimenta de carne, de sangue, meu irmão, minha irmã. Então abra os seus olhos, Jesus está nos revelando para que nós possamos ter e tomar uma posição de cristão, de verdadeiros cristãos, de verdadeiros adoradores. Esse urso, ele rugia e ele partia para cima. E eu levantava a mão e eu falava: Senhor, eu sei que tu estás comigo, porque eu confio em ti. E o leão também rugia e batia a pata assim forte, a mão poderosa de Deus. Ele quer ser maior do que Deus, esse grande usurpador. Aleluia! E aqui ele come carne, esse urso come carne, ele está faminto. Ele está faminto, querendo tragar as almas. E muitos vão descer à sepultura. Muitos cristãos que não estão aí na posição vão descer à sepultura, e aqueles que estão com Cristo também vão descer à sepultura. Mas eles sabem que eles estão na posição e que Deus está com ele, que jamais Jesus vai os abandonar. E que eles estarão voltando para a casa do Eterno. E aquelas pessoas que não têm Jesus, e aquelas pessoas que não têm o coração puro, o coração limpo, para onde eles irão? Para onde sua alma irá? Aqueles que não estão se purificando, que não aceitam Jesus, que têm um coração rebelde, que fazem aquilo que o grande usurpador quer que faça. Tem pessoas que não querem aceitar Jesus. Então nós devemos falar de Jesus para eles mesmo assim. Não querem, então recue e orem por eles. A oportunidade foi dada. Às vezes Deus coloca até uma igreja praticamente dentro da sua casa e você não está indo louvar e glorificar ao Senhor. Já está com o coração duro. Então aquebrante seu coração. Olhe, este ataque, ele pode estar sendo aí dentro da sua casa. O usurpador está dentro da sua casa, colocando a frieza no coração do seu esposo, da sua esposa, dos filhos, colocando nos seus corações. Aleluia, Jesus está colocando nos seus corações a rebelião, a rebeldia, o filho contra o pai contra o filho. Como diz a Bíblia não é mentirosa. E o Senhor me mostrava esse leão, esse leão que era ele batendo com a mão forte e poderosa na casa daquele que o aceitou. Ele está lutando por nós. Sim, os anjos do Senhor estão nas nossas
portas, na nossa comunidade, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, mas tem parte que é feita por nós. A limpeza do nosso coração é feita por nós, da nossa mente. A transformação da nossa mente é feita através de nós conhecermos a Deus, de termos intimidade, unidade nas igrejas, pedido de perdão pelos nossos irmãos, pelos nossos entes queridos, pela nossa comunidade, sendo um só. O Senhor quer, deseja no nosso coração que nós estejamos de mãos dadas, unidos, lutando contra o grande usurpador. Então eu vi ali, glória a Deus, esse urso gigante branco devorando ali no Canadá, nos Estados Unidos e especificamente ali no Alasca, também na Rússia, na Noruega, no arquipélago São Salvador, aleluia, na Dinamarca, nas ilhas, na Groenlândia. Ele se alimenta de carne humana, ele se alimenta a princípio dos animais. E o homem vai lá se alimentar dos animais. E o homem ali, oh Jesus, tem misericórdia. Eu chorei, meus irmãos, eu choro, meus irmãos. Eu vejo esse grande urso branco se alimentando, aleluia, da carne humana. Devemos pedir misericórdia, graça a Deus, aleluia. Mas Deus está nos protegendo, nos guardando, nos livrando. E nós estamos com o coração pesado. Não queremos largar as falhas, os erros. Não, com o coração duro. E o Senhor fala: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos amo, aleluia. E isto Deus me revelou, assim como revelou para o apóstolo Paulo. Glória a Deus, aleluia. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E essa foi uma revelação que Deus me passou acerca desse animal comendo a carne do homem e sangue se derramando pela terra. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, mas eu tive essa visão. Estou passando aqui para vocês de acordo com a palavra do Senhor. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O apóstolo Paulo falando acerca dele, quando Deus deu ali a visão e a revelação por parte do Senhor para ele. E a mesma coisa eu faço aqui com você. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. De tal coisa me gloriarei. Não. Porém, de mim mesmo salvo as minhas fraquezas. Apóstolo Paulo teve suas fraquezas. Eu também tive minhas fraquezas. Há pouco tempo estive enferma aqui. Fraca, com a gripe, com uma dor no peito, uma coisa ruim. Porém, eu recorri a Deus, eu tive a vitória, pedi a vocês oração e vocês oraram por mim. Mas nem por isso eu me glorio, porque não é de mim a força que vem, mas é de Adonai, é de Deus. Ele, que é o leão da tribo de Judá, nos aumenta a nossa força cada dia. Pois,
se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei louca, porque direi a verdade. Estou falando a verdade para você sobre esta visão que eu tive. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Glória a Deus, aleluia. Então seja feita conforme a vontade do Senhor. Na vida teremos aflições, iremos passar por todos os problemas, mas ele fala, tem de bom ânimo. Deus está avisando para a sua igreja hoje. Vigiai, orai. O inimigo está aí rugindo como um leão. Glória a Deus. E para isso eu vou te convidar hoje, né, para nós estarmos fazendo, nos consagrando a Deus, consagrando o nosso coração a Deus. E você fala, Senhor, eu consagro meu coração, minha alma, meu espírito ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pegue sua Bíblia, aí você ora comigo, eu oro com você. Fazemos a leitura com fé no coração que Deus é conosco. E que Deus vai amarrar todo o principado, toda a potestade, todo o reino das trevas. Que nós estamos na posição, vigiando, orando. Aleluia. E não ficar um contra o outro, falando um contra o outro, da religião A, da religião B, da religião C. Não, meus irmãos. Nós devemos nos unir em oração. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mundo e esse mundo jaz do maligno. Mas Deus é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Deus, o Rei da terra. Ele é o Rei da terra. Glória a Deus. Então vamos consagrar o nosso coração. E você fala aí, Senhor, eu te entronizo, Deus, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Senhor, renova a minha mente e abençoa, Deus. Vamos orar? Vamos ler, você lê comigo, eu leio com você. Amado Deus, te apresento o Salmo 47. Senhor, vem nos ensinar. Queremos te adorar, somente o Senhor a adorar, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, que as promessas do Salmo 47, elas venham se cumprir na nossa vida. Te adoramos, te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus, por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Senhor, te glorificamos, Deus. Exaltamos o teu nome.
Senhor, te entronizamos no nosso coração. Deus, o nosso coração é teu. Toma-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Se inscreva no canal, deixe seu like e também para que o YouTube reconheça que é um bom vídeo, que aqui é para o crescimento das pessoas, você compartilhe. Amém? Coloque sua mão em forma de concha e diga assim comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com todos vocês, em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, nos abençoa, Senhor, neste domingo. Hoje é o dia de irmos para a tua casa, te louvar, te glorificar e te exaltar. Nos dai força, nos dai ânimo, Pai, em nome de Jesus. Pai, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, converte o coração do esposo à esposa e da esposa ao esposo. Senhor, visita, Senhor, os órfãos, as viúvas, os peregrinos, Senhor, a qual eu faço parte, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida financeira, abençoa, Deus, nossos familiares, de longe e de perto. Abençoa os enfermos, Pai, aqueles que se encontram no leito de hospital. Pai, eu te clamo e te peço no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.